A diferença entre aqueles que alcançam a grandeza e aqueles que se contentam com a mediocridade está numa simples verdade: a capacidade de empreender o que outros não estão dispostos a fazer. Você não é comum, e por isso mesmo você sente a frustração de estar preso numa rotina que não reflete seu verdadeiro potencial. Há algo mais esperando por você, algo que vai além da mediocridade que sufoca milhões de pessoas todos os dias. Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, sua mente está sendo bombardeada por mais estímulos dopaminérgicos do que qualquer geração anterior experimentou. Notificações, redes sociais, entretenimento instantâneo, tudo conspirando para fragmentar sua atenção e drenar sua energia mental. É uma epidemia silenciosa que está roubando o que há de mais valioso em você, sua capacidade de foco profundo. E se você continuar permitindo essa fragmentação, permanecerá exatamente onde está, observando outros conquistarem o que deveria ser seu. Mas aqui está a verdade crucial que separou os visionários da multidão comum. Os mesmos princípios que Napoleon Hill documentou há mais de 80 anos continuam sendo a chave para conquistar qualquer objetivo. Hill passou 20 anos estudando os homens mais bem-sucedidos de sua época: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, e descobriu que todos eles seguiam um método específico que você pode dominar para transformar pensamentos em realidade. Hoje vou revelar os 5 passos completos deste método revolucionário que pode literalmente reprogramar sua mente para o sucesso. Estes não são conceitos abstratos ou filosofias vagas. São as mesmas ferramentas práticas que criaram fortunas e impérios, e que você pode aplicar imediatamente para quebrar os padrões que mantêm você preso e começar a transformar sua vida ainda hoje. 1. Definição de objetivo com precisão cirúrgica. Napoleon Hill descobriu que 98% das pessoas fracassam porque nunca definem exatamente o que querem. Elas vagam pela vida com desejos vagos, esperanças nebulosas, sonhos sem substância. Isso não é o suficiente. Seu subconsciente não consegue trabalhar com generalidades. Henry Ford revolucionou a indústria automobilística não porque sonhava em ser bem-sucedido ou fazer dinheiro. Ford tinha uma visão específica: criar um automóvel que o homem comum pudesse comprar. Ele podia visualizar cada detalhe daquela realidade futura. Enfrentou zombarias e dúvidas, mas sua precisão mental o guiou através de cada obstáculo. Sua mente é uma máquina de busca incrivelmente poderosa, mas ela precisa de instruções claras. Quando você define seu objetivo com precisão cirúrgica: não quero ser rico, mas quero ganhar R$50 mil por mês através do meu negócio online até dezembro deste ano, algo extraordinário acontece em seu cérebro. Entretanto, aqui está o ponto crucial: seu sistema reticular ativador, uma rede neural que filtra informações, imediatamente começa a identificar oportunidades, recursos e possibilidades que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis para você. É como comprar um carro novo e de repente começar a vê-lo em toda parte. Ele sempre esteve lá. Você simplesmente não estava programado para notá-lo. Entretanto, aqui está o ponto crucial. A maioria das pessoas para neste primeiro passo. Elas definem um objetivo e esperam que a motivação apareça magicamente. Isso é um erro fatal que mantém milhões de pessoas presas na mediocridade. 2. Ativação do desejo ardente. Napoleon Hill descobriu que existe uma diferença abissal entre um simples desejo e o que ele chamou de desejo ardente. Um desejo comum é passivo. É uma esperança tímida que sussurra "seria bom se". Um desejo ardente é uma força obsessiva que consome seus pensamentos e direciona suas ações. Um desejo comum é passivo. É uma esperança tímida que sussurra "seria bom se". Um desejo ardente é uma força obsessiva que consome seus pensamentos e direciona suas ações. Thomas Edison enfrentou 1000 fracassos antes de dominar a lâmpada elétrica. Muitos o consideravam louco, um sonhador improdutivo. Mas Edison possuía algo que seus críticos não compreendiam: um desejo ardente que transformava cada fracasso em combustível para o próximo experimento. Ele não via 1000 fracassos, via 1000 maneiras que não funcionavam, aproximando-o da única que funcionaria. Esse desejo ardente não é algo que você espera sentir.
É algo que você cultiva deliberadamente através de técnicas específicas. Você deve alimentá-lo diariamente, visualizando não apenas o objetivo, mas as emoções que sentirá ao alcançá-lo, o impacto que terá em sua vida e na life daqueles que ama. Entretanto, aqui está o ponto crucial. A mediocridade é o inimigo silencioso que se alimenta da falta de desejo ardente. Enquanto você permanece com desejos mornos, outros com fogo interior estão conquistando exatamente o que você sonha ter. Visualize-se já vivendo aquela realidade. Sinta o peso do sucesso em suas mãos. Escute os sons de sua nova vida. Experimente as sensações físicas da conquista. Seu subconsciente é como um arquiteto que não consegue distinguir entre plantas de construção reais e imaginárias. Ele simplesmente começa a construir qualquer projeto que você lhe entregar com clareza e emoção. Quando você combina um objetivo específico com um desejo ardente, você cria o que Hill chamou de combustível mental, a energia psicológica necessária para superar qualquer obstáculo. Que ações você tomará hoje para transformar seus desejos vagos em objetivos com precisão cirúrgica? Os grandes industriais, inventores e visionários que transformaram nosso mundo não escolheram o caminho fácil. Eles desenvolveram a capacidade de manter esse desejo ardente, mesmo quando tudo parecia impossível. Mesmo quando a dúvida, o medo e o cansaço sussurravam suavemente que abandonassem seu caminho. E aqui está algo que vai chocar você. O sucesso não é uma questão de talento nato, sorte ou circunstâncias. É uma questão de seguir um sistema específico, passo a passo, com disciplina inabalável. Os homens que Hill estudou não eram geneticamente superiores. Eles simplesmente conheciam e aplicavam princípios que a maioria das pessoas ignora. Você tem em suas mãos os mesmos princípios que criaram fortunas, revolucionaram indústrias e mudaram o mundo. A diferença entre você e aqueles que continuarão presos na mediocridade é simplesmente esta. Você vai aplicar o que está aprendendo ou vai apenas consumir a informação passivamente? Lembre-se, a ação é a ponte entre o desejo e a realização. Seu momento é agora. Não amanhã, não na próxima semana, não quando as condições forem perfeitas. Agora, defina seu objetivo com precisão cirúrgica. Escreva-o. Torne-o tão específico que você possa tocá-lo mentalmente. Depois, alimente seu desejo ardente através da visualização diária, da repetição mental, da programação emocional sistemática. Mas existe um elemento crucial que determina se esses passos funcionarão ou não: o timing. A maioria das pessoas falha porque aplicam estes passos no momento errado do dia. Napoleon Hill descobriu uma janela biológica específica que derruba o cortisol e amplifica o foco. E o que você está prestes a descobrir sobre este timing vai mudar completamente sua abordagem. Existe um horário específico em que seu cérebro está naturalmente programado para absorver e implementar estas técnicas com potência máxima. Um momento do dia em que sua resistência mental está no nível mais baixo e sua receptividade às novas programações está no pico. Hill documentou que os homens mais bem-sucedidos de sua época descobriram instintivamente esta janela temporal. Eles não sabiam a ciência por trás, mas sabiam que havia algo mágico nestes momentos específicos. Hoje, a neurociência confirma exatamente por que este timing funciona e como você pode usá-lo para multiplicar os resultados de qualquer técnica de desenvolvimento pessoal. Quando você descobrir este horário secreto e começar a aplicar os próximos passos do método de Hill durante esta janela biológica, você experimentará uma aceleração no progresso que vai surpreendê-lo. Sua mente se tornará mais receptiva, sua motivação mais consistente, sua execução mais precisa. Mas isso é apenas o começo. Os próximos passos do método de Napoleon Hill são ainda mais poderosos e específicos. Eles vão revelar como transformar seu desejo ardente em um plano de ação infalível, como mobilizar recursos que você nem sabia que tinha e como desenvolver a persistência inabalável que garante o sucesso inevitável. A jornada que você começou hoje vai transformar não apenas o que você conquista, mas quem você se torna no processo. Você está prestes a descobrir o poder real que sempre existiu dentro de você. E aqui está o ponto crucial.
O que você está prestes a descobrir é exatamente o que Napoleon Hill chamou de o segredo dos momentos de poder. A maioria das pessoas nunca percebe que existe um horário biológico específico em que sua mente subconsciente está mais receptiva à reprogramação. É literalmente como ter acesso ao código-fonte da sua própria programação mental. Hill descobriu através de seus estudos com os mais bem-sucedidos industriais de sua época que existe uma janela de oportunidade de aproximadamente 20 minutos, logo após acordar, quando sua mente consciente ainda não assumiu completamente o controle. Neste momento, você tem acesso direto ao seu subconsciente. É por isso que as afirmações funcionam melhor pela manhã. Sua mente não está bombardeada pelas preocupações do dia. 3. O segredo para conquistar desafios através do poder da manhã. Agora que você compreende o poder desta janela matinal, vejamos como a maioria desperdiça essa oportunidade. Eles acordam e imediatamente pegam o telefone, verificam as redes sociais, se preocupam com problemas, estão desperdiçando os 20 minutos mais valiosos do dia, os minutos que poderiam reprogramar completamente sua realidade. Entretanto, aqui está o ponto crucial. Os grandes visionários da história descobriram este segredo instintivamente. O terceiro passo é criar o que Hill chamava de ritual de poder matinal. Não estou falando de algo complicado ou que tome horas do seu tempo. Estou falando de uma sequência específica de 15 a 20 minutos, que literalmente reconstrói sua mentalidade todos os dias. Primeiro, no momento em que você abre os olhos, antes mesmo de sair da cama, você declara em voz alta: "Hoje eu me torno uma versão melhor de mim mesmo." Sua voz carrega vibração, e vibração é energia. Seu subconsciente não apenas escuta as palavras, ele sente a energia por trás delas. Em seguida, você visualiza com precisão cirúrgica exatamente como será seu dia ideal. Não apenas quero que corra bem, mas detalhes específicos. Como você se sentirá ao completar cada tarefa importante? Como responderá aos desafios? Como se comportará com as pessoas ao seu redor? Hill descobriu que quando você programa seu subconsciente com essas imagens detalhadas, ele trabalha automaticamente durante todo o dia para torná-las realidade. Thomas Edison fazia exatamente isso. Ele acordava todos os dias às 5 da manhã e passava os primeiros 20 minutos visualizando suas invenções funcionando perfeitamente. Edison entendia que a criação acontece primeiro na mente, depois na realidade física. Ele não estava apenas sonhando, estava programando seu cérebro para encontrar as soluções que precisava. 4. Estabelecer objetivos com a precisão de um arquiteto. O quarto passo é onde separamos os sonhadores dos realizadores. Hill descobriu que existe uma diferença fundamental entre desejar algo e programar seu subconsciente para obtê-lo. A diferença está na precisão. Os grandes arquitetos da riqueza, como John D. Rockefeller, não construíram impérios com base em esperanças vagas. Rockefeller tinha objetivos tão específicos que podia descrever cada etapa da construção de seu império petrolífero. Ele sabia exatamente quanto queria ganhar, quando queria ganhar, e o que estava disposto a sacrificar para conseguir. Quando você escreve "quero ser rico", seu subconscious não sabe o que fazer com essa informação. Rico significa o quê? R$1.000, 1 milhão. Para quando? Como? Seu subconsciente precisa de instruções precisas. Como um GPS, precisa de um endereço específico. O método de Hill funciona assim. Você pega uma folha de papel e escreve exatamente o que quer, quando quer, e, aqui está o segredo, exatamente o que você está disposto a dar em troca. O universo não funciona com base em esperança, funciona com base em troca de energia. Mas agora vem a parte que vai chocar você. A maioria das pessoas falha neste passo porque tem medo de se comprometer com precisão. Elas preferem objetivos vagos porque assim nunca precisam enfrentar o fracasso direto. Mas esta mentalidade é exatamente o que as mantém presas na mediocridade. Por exemplo, até 31 de dezembro de 2024, eu terei uma renda mensal de 15 PUR através do meu negócio online. Em troca, eu me comprometo a trabalhar 4 horas diárias desenvolvendo meu produto, estudar marketing 1 hora por dia e manter disciplina total em meus hábitos matinais
por 365 dias consecutivos. Vê a diferença? Agora seu subconsciente tem um mapa detalhado. Ele sabe exatamente onde levar você e quais recursos usar para chegar lá. Henry Ford utilizava exatamente essa abordagem. Quando decidiu criar o modelo T, ele não disse quero fazer um carro melhor. Ele escreveu especificações precisas. Um carro que custasse menos de R$ 500, que qualquer pessoa pudesse dirigir, que fosse confiável o suficiente para rodar 100. 0 milhas. Ele deu ao seu subconsciente um blueprint exato. E seu subconsciente guiou cada decisão para tornar essa visão realidade. E uma vez que você domina essa precisão na definição de objetivos, surge naturalmente a necessidade do último elemento essencial. 5. O poder da autoconfiança através da evidência interna. O quinto e mais poderoso passo é o que Hill considerava o verdadeiro segredo do sucesso: a criação sistemática de autoconfiança através da evidência interna. Entretanto, aqui está o ponto crucial que separou os titãs da indústria dos sonhadores comuns. Eles compreenderam que autoconfiança não é um sentimento. É uma certeza baseada em evidências. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Autoconfiança não é algo que você simplesmente decide ter. É algo que você constrói, tijolo por tijolo, através de evidências que você cria para si mesmo. E essas evidências começam na sua mente, antes de se tornarem realidade externa. Todo dia, por 10 minutos, você vai se sentar em silêncio e revisar mentalmente cada pequena vitória do dia anterior. Não apenas as grandes conquistas, as pequenas também. Você se exercitou quando não queria? Evidência de disciplina. Você manteve a calma numa discussão? Evidência de controle emocional. Você estudou mesmo estando cansado? Evidência de comprometimento. A diferença entre aqueles que permanecem comuns e aqueles que alcançam a grandeza está nesta prática simples. Os grandes coletam evidências diárias de sua força, enquanto os medianos coletam evidências diárias de suas fraquezas. Seu subconsciente mantém um arquivo interno de evidências sobre quem você é. A maioria das pessoas alimenta esse arquivo com fracassos, erros, momentos de fraqueza. Elas literalmente programam sua mente para acreditar que são fracassadas. Você vai fazer o oposto. Cada noite antes de dormir, você vai declarar: hoje eu provei para mim mesmo que sou uma pessoa disciplinada, focada e capaz de superar obstáculos. Cada ação que tomei construiu evidência da minha força interior. Rockefeller fazia isso religiosamente. Ele mantinha um diário onde registrava não apenas seus sucessos financeiros, mas cada momento em que demonstrou caráter, disciplina ou visão. Ele literalmente construía a evidência diária de que era o tipo de pessoa capaz de construir um império. E quanto mais evidência ele acumulava, mais autoconfiança desenvolvia e mais ações corajosas tomava. E aqui está onde tudo se conecta de forma surpreendente. Hill descobriu que você não pode simplesmente fingir essas evidências. Você precisa realmente tomá-las. Precisa realmente se exercitar, estudar, manter disciplina, superar obstáculos pequenos para criar evidência de que pode superar os grandes. É como construir um músculo. Você não pode simplesmente imaginar que está levantando pesos e esperar que o músculo cresça. Você precisa realmente levantar os pesos. Da mesma forma, você não pode simplesmente imaginar que tem autoconfiança. Você precisa criar as evidências reais através de ações reais. Benjamin Franklin, um dos homens mais realizados da história americana, aplicava exatamente este princípio. Franklin criou um sistema de virtudes onde ele rastreava diariamente 13 qualidades que queria desenvolver. Cada noite, ele marcava suas vitórias e fracassos em cada área. Não era apenas otimismo cego. Era a construção sistemática de evidência de que ele estava se tornando o homem que desejava ser. Mas aqui está onde fica interessante. Quando você combina a ação real com programação mental, acontece algo poderoso. Sua mente subconsciente não apenas registra as evidências. Ela começa a buscar ativamente mais oportunidades para você criar evidências ainda maiores. Seu cérebro se torna como um radar de alta precisão, sintonizado especificamente para detectar oportunidades que confirmam sua nova identidade. Você começa a notar possibilidades
que antes passavam despercebidas. Começa a ter insights que antes não tinha. Começa a tomar decisões que antes não teria coragem de tomar. Entretanto, aqui está o ponto crucial. Este processo funciona nos dois sentidos. Se você alimenta seu subconsciente com evidências de fracasso e incompetência, ele buscará ativamente situações que confirmem essa identidade negativa. Napoleon Hill chamava isso de transmutação da energia sexual. Não no sentido físico, mas no sentido de que a energia que você normalmente desperdiçaria em dúvidas, medos e hesitação é redirecionada para a criação, ação e construção da sua nova realidade. Andrew Carnegie, o homem que inspirou Hill a estudar o sucesso, utilizava exatamente esse processo. Andrew Carnegie, o homem que inspirou Hill a estudar o sucesso, utilizava exatamente esse processo. Carnegie dizia que seu maior segredo não era conhecer as melhores estratégias de negócio, mas ter programado seu subconsciente para acreditar, com base em evidências reais, que ele era capaz de transformar qualquer obstáculo em oportunidade. E a dúvida, o medo e o cansaço podem sussurrar suavemente que você abandone seu caminho, mas quando você tem evidências internas sólidas de que é uma pessoa que não desiste, esses sussurros perdem completamente o poder sobre você. Lembre-se, os grandes industriais, inventores e visionários que transformaram nosso mundo não escolheram o caminho fácil. Eles escolheram o caminho que exigia evidências diárias de sua capacidade de superar obstáculos. Lembre-se, sua mente subconsciente não consegue distinguir entre cenários imaginados e experiências reais quando eles são vivenciados com emoção intensa e repetição consistente. Lembre-se, sua mente subconsciente não consegue distinguir entre cenários imaginados e experiências reais quando eles são vivenciados com emoção intensa e repetição consistente. Mas quando você combina visualização poderosa com ações reais que criam evidências tangíveis, você está literalmente reprogramando seu cérebro nos níveis mais profundos. Recorde-se, seu momento é agora. Recorde-se, seu momento é agora. Não amanhã, não na próxima segunda-feira, não quando você se sentir pronto. Agora mesmo. O poder de transformar sua vida não está numa fórmula mágica complexa. Está na aplicação consistente desses 5 passos, começando hoje. Os grandes industriais, inventores e visionários que transformaram nosso mundo não escolheram o caminho fácil. Eles escolheram o caminho que exigia disciplina diária, programação mental consistente e a coragem de criar evidências internas antes que o mundo externo validasse sua visão. Henry Ford enfrentou ridicularização quando disse que colocaria toda a família americana num automóvel. Thomas Edison foi chamado de sonhador louco por acreditar que poderia iluminar o mundo todo. Andrew Carnegie foi rejeitado centenas de vezes antes de construir seu império do aço. Mas todos eles tinham algo em comum, um subconsciente programado para o sucesso, através de evidências internas sólidas. A questão não é se esses métodos funcionam. Hill passou 25 anos estudando mais de 500 pessoas bem-sucedidas para provar que funcionam. E assim como eles enfrentaram obstáculos e os transformaram em degraus para a grandeza, você também pode superar os seus. A única diferença entre eles e você é que eles já começaram o processo de reprogramação mental. Eles já implementaram esses 5 passos e criaram momentum através da ação consistente. A questão é se você terá a disciplina para aplicá-los consistentemente, mesmo quando sua mente lógica tentar convencê-lo de que são simples demais para funcionar. Lembre-se, os grandes visionários, industriais e inventores que transformaram nosso mundo não escolheram o caminho fácil da complexidade desnecessária. Eles escolheram o caminho simples, mas disciplinado, da aplicação consistente de princípios comprovados. A simplicidade não diminui o poder, aumenta. As leis da física são simples, mas governam todo o universo. Os princípios da mente também são simples, mas quando aplicados com consistência e precisão, podem literalmente reconstruir sua realidade inteira. Agora você possui exatamente o que vim entregar. Os 5 passos completos que separaram os grandes realizadores da multidão comum. Definição com precisão cirúrgica. Desejo ardente cultivado deliberadamente. O poder dos momentos matinais para reprogramação mental.
Objetivos escritos com a precisão de um arquiteto, que é a construção sistemática de autoconfiança através de evidências internas. Estes não são apenas conceitos que você aprendeu, são as mesmas ferramentas práticas que criaram fortunas e impérios. O mesmo método que Ford usou para revolucionar o transporte, que Edison aplicou para iluminar o mundo, que Carnegie implementou para construir seu império do aço. Que ações você vai tomar hoje para começar a construir evidências internas da pessoa extraordinária que você está destinado a se tornar? Porque aqui está a verdade. A diferença entre sonhar com mudança e realmente mudar está nas próximas 24 horas. Enquanto você adia o primeiro passo, outros estão implementando exatamente o que você acabou de aprender, construindo momentum através da ação consistente. Comece amanhã de manhã. Nos primeiros 20 minutos após acordar, implemente o ritual de poder matinal. Escreva seus objetivos com a precisão de um arquiteto e toda noite, construa evidências internas através da revisão das suas vitórias diárias, por menores que sejam. Napoleon Hill descobriu que quando uma pessoa alinha seus pensamentos conscientes, sua programação subconsciente e suas ações físicas em direção ao mesmo objetivo, torna-se literalmente irresistível. Não irresistível para os outros, irresistível para as oportunidades, irresistível para as soluções, irresistível para o próprio sucesso. Você não é comum. Isso é exatamente porque você chegou até aqui. Porque sua mente buscou estas respostas. Agora você tem as ferramentas que transformaram visionários em realizadores. A única pergunta que resta é: você está pronto para aplicar o que sempre esteve dentro do seu alcance? Lembre-se, seu momento é agora.